Bom dia, boa tarde, boa noite, a depender da hora em que você está assistindo essa aula. Meu nome é Eduardo Ferreira, professor de Processo Civil 3 da Faculdade ProMinas, em Montes Claros, Minas Gerais. Estamos hoje aqui no dia 5 de junho de 2020, às 19 horas e 5 minutos, iniciando a gravação do meu encontro com meus amigos, com meus alunos do sexto período de Direito da Faculdade ProMinas. Estamos aqui ainda nessa modalidade remota de ensino por conta da pandemia do coronavírus, que ainda nos impede de encontrarmos pessoalmente, mas que, em hipótese alguma, sempre falo com todos, vai nos impedir de continuar na jornada, no aprofundamento do conteúdo. E, em especial, hoje nós vamos continuar essa jornada tratando sobre adjudicação e também a alienação dentro do processo de execução. Inclusive, para os meus alunos da ProMinas, do sexto período, já foi informado, só estou reforçando aqui, que está disponibilizado para vocês, já hoje, desde o começo da manhã, um material complementar, um material de apoio que vem tratar do texto do Código de Processo Civil, que envolve esse conteúdo que hoje nós vamos abordar aqui. Conforme também já comunicado anteriormente, toda essa aula está sendo gravada e posteriormente eu vou estar disponibilizado como estudo dirigido lá no Pincel Atômico para os meus alunos da Prominas e também lá no meu canal do YouTube, aberto a qualquer pessoa que quiser assistir, inclusive meus próprios alunos da Prominas, caso venha a ser do interesse. Também estamos ao vivo lá no Pincel Atômico, caso alguém se sinta mais confortável, tenha mais facilidade em acompanhar o nosso encontro lá do Pincel Atômico. Maravilha, então, vamos iniciar nossa jornada de hoje. Só para relembrar, vamos lembrar onde a gente parou no último encontro. Nós estamos falando de execução, da execução por quantia certa, e tratando de alguns procedimentos que norteiam essa ação. E claramente chegamos no momento que a gente ficou muito feliz, que a gente animou, viu que tinha possibilidade de pegar patrimônio do devedor, e a gente falou, ó, execução pode dar dinheiro sim, e falamos sobre a penhora como um todo. E ontem, especialmente, falamos das modalidades de penhora e, por fim, falamos da avaliação, que também está prevista lá no Código de Processo Civil. E no final da aula, se recordarmos bem, no artigo 875, eu vou colocar aqui só para a gente relembrar aí no chat o que fala o artigo 875, fala para a gente que, realizada a penhora e a avaliação, o juiz dará início aos atos de expropriação do bem. E aí, existe uma seção lá no CPC, a seção número 4, que vem abordar essa questão da expropriação de bens, iniciando pela adjudicação. Pessoal, o nome já parece uma coisa muito chique, né? Aqui, ó, adjudicação. Realmente é interessante e para o direito ele tem uma aplicação interessante aqui no que diz respeito à caminhada do processo de execução. Mas vamos iniciar a jornada falando sobre a adjudicação para depois falarmos sobre a alienação. Em relação à adjudicação, lá no Código de Processo Civil, existe a previsão dessa situação entre o artigo 876 e 878 do CPC. E já se inicia com o artigo 876, que também está aí já na telinha para vocês, no Hangouts Meets, nos informando que é lícito ao exequente, oferecendo preço não inferior ao da avaliação, requerer que lhes sejam adjudicados os bens penhorados. Tranquilo? O que quer dizer isso, então, Eduardo? Vocês lembram que o grande objetivo aqui da execução, como um todo, é satisfazer um crédito de um exequente. Vocês lembram disso? Uma pessoa que tem o direito de receber, de ter o Estado ali para fazer uma parte contrária, que a deve, cumprir com a sua obrigação, pagar, o processo de execução, ele vem para verdadeiramente dar essa segurança, dar essa tranquilidade para aquele que busca o poder judiciário para dirimir aquela situação que não conseguiu se resolver de forma voluntária. E aí, em relação à quantia certa, o grande objetivo é pegar valor, mas vamos imaginar
que eu não tenha conseguido pegar naquela situação hipotética o valor, dinheiro, mas consegui pegar um imóvel, um semovente, ou mesmo conseguir pegar um veículo, uma obra de arte, qualquer outra questão que não venha a ser dinheiro, foi lá e penhorou. O que acontece? Quando é feita a penhora, nós vimos, inclusive, reforçamos isso no último encontro, ao finalizar a penhora, para fazer aquele termo, tá tudo certinho, fazer o auto de penhora correto, tem que existir uma avaliação. Em regra geral, vai ser feita pelo próprio oficial de justiça avaliador, e em situações excepcionais, quando houver uma complexidade maior, poderá-se inclusive nomear alguém para fazer aquela avaliação. Maravilha. Mas isso nós falamos no último encontro. Só que qual que é a relevância desse período da penhora e depois da avaliação? É saber qual o valor daquele bem, daquele patrimônio que foi penhorado. Por quê? Vamos imaginar que existe um processo de execução e que eu sou o exequente, aquele que é o autor da execução. E aí eu estou num processo de execução contra o Luciano, nome aqui aleatório, e o Luciano, eu não consegui achar o dinheiro do Luciano, não tem dinheiro em conta, mas na hora que eu fui ver, tem um veículo, por exemplo, peguei o veículo dele, vamos imaginar isso. Então, ele tem um imóvel dentro do centro da cidade, com valor interessante, possibilidade de locação. Eu vislumbro aquele patrimônio e falo, calma aí, eu quero patrimônio. Eu não quero que venda, não, eu quero que fique comigo. Eu posso fazer isso? Sim ou não? A resposta é sim. E o nome dessa atitude, desse ato, quando o exequente ele opta por ficar com aquele bem que foi penhorado, o nome técnico disso é adjudicação, que é o que a gente está falando aqui agora, tá bom? Ele poderá requerer a adjudicação, tá bom? Quando requerido, o parágrafo primeiro, está aí também na tela para vocês, vem nos informar o que vai se fazer em relação ao executado. Determina aí no parágrafo primeiro que, quando requerida a adjudicação, o executado tem que ser intimado do pedido feito pelo exequente, ou pelo diário da justiça, na pessoa do seu advogado constituído no próprio processo, ou por uma carta de aviso de recebimento quando tiver aquele executado sendo representado pela Defensoria Pública, ou quando não tiver procurador constituído nos autos, e por meio eletrônico, quando não tiver procurador nos autos, nos casos do artigo 246, parágrafo 1º. Mas, meus amigos, por que é importante se fazer essa intimação? Para se buscar a confirmação que o executado teve a possibilidade de, antes do exequente pegar aquele patrimônio, ir lá quitar a dívida e encerrar aquela situação. É tanto que aqui no parágrafo 2º e 3º, que também está aí no chat para vocês, fala da citação ficta, entre elas a possibilidade, inclusive, do executado ser citado por edital. Tranquilo? Porque eu tenho que dar a possibilidade, uma vez que na execução por quantia certa, o grande objetivo não é pegar patrimônio em si, não é pegar um imóvel, um carro, isso aí é quando não dá para pegar o que é o principal, dinheiro. Se o devedor, o executado aqui, antes de ocorrer a adjudicação, ou até nós vamos ver isso na alienação também, ele vem e paga, o exequente não vai ter direito a pegar aquele patrimônio, não, porque ele está lá para receber o valor, tá bom? Maravilha. Então, Eduardo, mas isso acontece na prática? Acontece. Tem situações, por exemplo, que vale a pena fazer isso para pelo menos receber um valor, receber um imóvel. Normalmente acontece muita adjudicação de bens imóveis, adjudicação, por exemplo, de patrimônio daquele devedor que vem a gerar alguma rentabilidade para o exequente, e ele quer pegar e já ficar com ele. Vamos imaginar que é um imóvel num ponto que ninguém consegue comprar mais porque não há mais lotes. Vamos imaginar nisso. E eu penhorei aquele imóvel. Pode ser que, para mim, para que eu, execuente, me sinta satisfeito, seria mais interessante eu ter lá aquele patrimônio, porque eu estou louco para entrar, por exemplo, no centro da cidade, não consigo comprar, e aí aparece aquele imóvel que eu penhorei do executado, exatamente no centro da cidade, eu viro e falo, opa, maravilha, estou satisfeito, quero ficar com o imóvel.
Só que isso tem que ser feito com base no valor da avaliação, tá bom? Se avaliou em 100 mil, a dívida é 100 mil, maravilha, mas se existir alguma diferença, deve ser feito um procedimento. E aí, pessoal, que procedimento seria esse? Vamos imaginar que piorou o patrimônio do executado e o valor daquele bem é maior ou é menor do que o valor da dívida. O que eu posso fazer? Aqui, Paulo pergunta, nesse caso, o executado pode se valer do princípio da menor onerosidade? Helena pergunta, quando o patrimônio é de valor maior que a dívida? Daqui a pouquinho nós vamos falar. Agora, exatamente, nós vamos falar sobre isso, Helena. Mas em relação aqui, Paulo, a questão do executado se valer do princípio da menor onerosidade, só se ele levar lá um bem para comprovar que aquela penhora tem que ser alterada. Esse exemplo que ontem a gente falou, por exemplo, na nossa aula, sobre modificação de penhora, no nosso último encontro, e nós vimos que para que o juiz aceite, tem que ser feito primeiro, no prazo de 10 dias da intimação daquela penhora, o executado tem que fazer no prazo de 10 dias, e ele tem que provar a questão da menor onerosidade a ele e que também o exequente não sofrerá prejuízo. Então, quando vai vir aqui para a adjudicação, está dificultando a vida do executado. Me fala aí se você conseguiu entender, Paulo, e se realmente era essa a sua dúvida. Maravilha, então. A Helena falou que o restante é depositado de volta para o executado. Helena, a resposta, especialmente, está lá no parágrafo 4º da lei. No parágrafo 4º, para a gente, do artigo 876. Fala assim, se o valor do crédito for, aí traz as duas hipóteses. Primeira situação, quando é inferior o valor foi inferior ao dos bens. O requerente da adjudicação vai ter que depositar de imediato a diferença que ficará à disposição do executado. Vamos imaginar, aqui a Helena perguntou de uma forma muito interessante, vamos imaginar que penhorou aquele imóvel e ele vale R$ 1 milhão. Vamos pensar nisso. E na hora que foi ver o valor da dívida atualizado, meu, com custos, honorários, com tudo, dá R$ 800 mil. Para você ver, o bem que foi penhorado, ele é maior do que aquele bem do que o valor efetivamente da dívida, da obrigação que eu tenho, que é o bolso ser satisfeito. Vamos imaginar que avaliou o bem e eu falei, eu quero adjudicar. Mas o valor do meu crédito é menor do que o valor do patrimônio. O que o inciso 1º do parágrafo 4º fala para a gente? Eu já vou ter que ir lá e fazer o quê? Depositar o valor que tem essa diferença para ficar disponível para o executado. Ou seja, vamos imaginar que foi avaliado em R$ 1 milhão o imóvel, eu quero adjudicar, a dívida está em 800 mil, eu, como exequente, tenho que fazer o quê? Depositar 200 mil, que seria essa diferença, para o executado receber. No que diz respeito a outra situação, que também determina lá, quando o valor do crédito for superior àquele dos bens, o bem vai passar, caso não tenha questionamento, esteja tudo certinho, vai passar a ser do exequente, o exequente vai ter a propriedade, e a execução vai prosseguir no saldo remanescente. Vamos dar um exemplo. Imaginem o contrário. Penhorou o imóvel e o imóvel foi avaliado em R$ 800 mil. Porém, pessoal, na hora que foi averiguar o valor da dívida, o valor da dívida estava em R$ 2 milhões. E aí? O bem tem um valor menor do que o próprio valor da dívida. Nesta situação, o que a lei determina? Eu posso adjudicar aquele bem, peguei, aquele valor, nesse caso que eu estou dando de exemplo, R$ 800 mil, que foi a avaliação, ele vai ser abatido do valor da dívida e a execução vai continuar, vai prosseguir somente em relação àquele valor que efetivamente ficou faltando a se pagar. Tranquilo? Então, nessa situação hipotética, o que aconteceria? Eu iria pegar o patrimônio de 800 mil e a execução continuaria no valor de 1 milhão e 200. Tranquilo? Pergunta, Helena, era isso que você estava com dúvida? Me fala aqui que eu quero saber, que esse feedback é importante. Eu gosto sempre dessa interação para a gente conversar. Ok, então, tá explicado, tá bom?
É uma possibilidade, maravilha. Perfeito, então. Meus amigos, quando eu falo aqui de adjudicação, eu tenho que lembrar de uma situação importante que credores concorrentes, ou mesmo cônjuge, companheiro, descendente ou ascendente aqui do devedor, também podem vir aqui e concorrer para tentar pegar aquele patrimônio, tá bom? E um detalhe, pode ser que eu tenha um patrimônio e eu tenho aquele patrimônio e verdadeiramente eu tenho mais credores para buscar aquele patrimônio. Aí, para evitar desgaste, já para mais ou menos esclarecer o que, que deve ser feito, o Código de Processo Civil determina que, quando houver mais de um pretendente, está aí na tela para vocês, vai se proceder uma licitação entre eles, tendo preferência, em caso de igualdade de oferta, o cônjuge, companheiro, descendente ou ascendente nessa ordem. O que acontece? Pode ser que eu, Eduardo, queira adjudicar o bem, mas a esposa do executado, ela quer pegar o patrimônio também. Ela pode vir aqui participar e ela pagar a dívida, por exemplo. Tranquilo? Ou um filho, ou um pai, um avô, pode vir aqui realizar essa participação para tentar pegar e não deixar que se adjudique aquele bem. Como também, o que está aí no parágrafo 7º para a gente, do Código de Processo Civil, artigo 876, na situação especial da penhora de cota social ou de ação de sociedade anônima, fechada, vai se realizar em favor do exequente alheio à sociedade. Esta intimação da situação que está acontecendo vai ficar responsável verdadeiramente para informar os sócios, assegurando aos sócios daquela empresa que teve aquela penhora das cotas, preferência para vir aqui pegar e pagar para o exequente, em vez dele vir e simplesmente adjudicar, tá bom? Então, quando eu tenho aqueles terceiros, que seriam a questão, por exemplo, de casal, sócios, eu tenho a possibilidade deles participarem aqui e terem preferência e conseguirem pegar aquele patrimônio, quitando, pagando aquele valor devido ao exequente daquela execução. Ele não fala aqui, no caso de casal, é independente do regime de casamento, né? Aqui, se houver a possibilidade, se o regime for, por exemplo, de separação total, separação universal, poderia se querer questionar, mas mesmo assim entendo que dá a possibilidade de tentar aqui que aquela pessoa participe, se houver, claro, uma justificativa. Mas se for, por exemplo, uma separação total, é só colocar um filho, um pai, um companheiro, companheira, que também participe aqui para possibilitar pegar aquele patrimônio sem que ele venha a ser adjudicado pelo exequente, tá bom? Eu intimo o executado, porque ele tem que ter a possibilidade de vir aqui se manifestar, se concorda ou não, mas eu também não fico esperando eternamente. Em respeito ao que está estabelecido no Código de Processo Civil, transcorrido o prazo de 5 dias, contado essa última intimação ao executado, se tiver alguma questão a ser decidida, o juiz vai parar para decidir. Se não tiver, e o executado não se manifestar, o juiz vai ordenar a lavratura do auto de adjudicação. O que quer dizer isso? Dê um prazo para o executado vir aqui se manifestar sobre aquele pedido de adjudicação que foi feito pelo exequente. Por mais 5 dias sem se manifestar, vamos entender, então, que ele aceitou de forma tácita, não quis questionar, e que, verdadeiramente, aquele pedido do exequente vai ter que ser aceito. E, sendo aceito, o juiz vai lavrar o termo comprovando a realização daquela adjudicação, tá bom? É tanto que ainda lá no CPC, no parágrafo 1º do artigo 877, nos determina expressamente que é considerada perfeita e acabada essa lavratura do auto de adjudicação quando ele tiver sido lavrado e assinado pelo juiz, pelo escrivão ou chefe de secretaria, ou ainda, se estiver presente pelo executado, expedindo a carta de adjudicação e o mandado de emissão de posse quando se tratar do bem imóvel, e a ordem de entrega ao adjudicatário quando se tratar de bem imóvel. Quando é bem imóvel, do além da questão daquele auto de adjudicação,
um mandado de emissão de posse, me dando o direito de adentrar a posse e ali passar a exercer e gozar daqueles direitos que são inerentes ao proprietário. Quando se tratar de bem móvel, vai se dar a possibilidade, além de se dar o laudo, essa carta de adjudicação, essa ordem verdadeiramente de adjudicação, vai se dar também uma ordem de entrega do bem para o exequente. Tranquilo? No que diz respeito à carta de adjudicação, que é aquela que especialmente é destinada para bem imóvel, tem que ser bem detalhada, bem clara aquela situação, descrevendo o imóvel, inclusive com matrícula, registro, e comprovando, por exemplo, quitação de imposto de transmissão, que também aqui é devido. Isso também já está aí na tela para vocês, tá bom? Em relação a isso, é importante falar com vocês uma situação importante, uma situação relevante. A adjudicação, por muitas vezes, ela surge aqui para que venha a se ter uma satisfação do crédito que o exequente tem a receber. Por que eu falo isso? Muitas vezes, eu tenho uma execução que eu tenho um valor incrível a receber, maravilhoso, só que eu até penhoro o patrimônio de um devedor, do executado, mas efetivamente eu não consigo, por exemplo, alienar aquele patrimônio, vender aquele patrimônio. E aí? Aí, só para reforçar esse objetivo de se resolver aqui a execução, sem que tenha uma execução frustrada, o artigo 878, ele faz uma ponderação, lá no Código de Processo Civil, falando que quando for frustrada as tentativas de alienação do bem, será, por exemplo, eu não quis adjudicar, pedi para alienar, para fazer toda a questão que envolve a praça, o leilão, a asta pública como um todo. Mesmo se eu não quero, primeiro tentou fazer, tentou outra vez, não está conseguindo fazer a venda, a alienação daquele bem do executado, será reaberta a oportunidade para requerimento de adjudicação, caso em que também se poderá pleitear a realização de nova avaliação. O que quer dizer isso? Eu não quero, no primeiro momento, vamos imaginar a situação, não quero, no primeiro momento, realizar a adjudicação do bem, eu prefiro o dinheiro. Então, penhorou o imóvel e eu não quero pegar o imóvel, eu quero que venda aquele imóvel e o dinheiro que vier daquela alienação, aí eu tenho interesse. Perfeito, seria lindo. Mas pode ser, pessoal, que eu não consiga realizar a alienação do imóvel. Tenta uma vez, tenta duas vezes, tenta três vezes, tenta quatro vezes. Eu não consigo, e não tem outro. E a gente tem que buscar aqui, efetivamente, uma satisfação de um crédito. Concorda comigo? É o que eu brinco com alguns clientes, que tem hora que é melhor a gente sair, entre aspas, perdendo um pouco, mas ao final ganhando, porque não adianta nada também, vamos ser verdadeiros e sinceros, você virar para mim e falar, Eduardo, eu tenho uma sentença que eu tenho direito a 10 milhões de reais. Ah, mas e o patrimônio do executado? Não, ele não tem nada. Maravilha, você vai ter 10 milhões, uma sensação de frustração enorme, de desgaste, porque a frustração ela vem por conta daquele sentimento de realmente a pessoa ter sentido que foi passada para trás, que teve um prejuízo, que a outra parte teve um verdadeiro enriquecimento ilícito, uma vez que eventualmente você deve ter feito, realizado alguma coisa e tem o direito a receber e não recebeu. E aí o processo não teria verdadeiramente buscado aquela pacificação social, não teria alcançado verdadeiramente essa pacificação social, e aí dá a possibilidade para não ter nenhuma frustração ainda maior, que você volte, repense e tente aqui adjudicar. Costumo falar para alguns clientes, em alguns casos no meu escritório, por exemplo, meus clientes já adjudicaram patrimônio porque viram que não tinha como, não tinha outro patrimônio, preferiram já adjudicar, era um bem imóvel, porque pensaram assim, o quanto antes eu pegar esse patrimônio e tentar vender, melhor. Melhor do que eu ficar esperando e no final só tem ele, eu vou pegar ele do mesmo jeito, mas daqui 5, 6 anos, e aí fica esse período inteiro eu aguardando aqui, só aumentando o valor da dívida, mas efetivamente não recebendo. Então é algo que verdadeiramente deve ser pensado, deve ser analisado pelo exequente para não ter a sua execução frustrada. Um detalhe importante, aqui não tem negociação, tá bom? Aqui não tem 50%, aqui, em regra geral, a adjudicação, ela vai ser realizada
com base no valor da alienação. Somente nessa situação do artigo 878, quando não conseguiu vender, eu vou justificar para o juiz e pedir para ele, por exemplo, a fazer uma avaliação de valor menor, por exemplo, a verificar por que que aquele valor não foi naquele valor maior, pega um valor menor para tentar, por exemplo, prosseguir na execução, mas com valor já abatido, o que é realmente interessante, tá bom? Maravilha, então. Em relação à adjudicação, quero saber de quem está ao vivo. Entendemos? Sim ou não? Me dá aí o joinha, me dá o ok, o sim, ou numa eventualidade, se tiver ficado alguma dúvida, alguma situação sem ficar muito clara, me falem também, que aí eu paro aqui rapidamente e a gente conversa um pouco sobre isso. Helder falou aqui que sim, perfeito, então. Lembre-se, a qualquer momento, quem está ao vivo aqui pode fazer questionamentos, pode fazer perguntas, tá bom? Deixa eu dar uma olhada aqui no pincel atom, lá ainda não tem ninguém, mas eventualmente, se precisar, também vamos estar lá, tá bom? Maravilha. Só que agora eu tenho que falar com vocês de uma outra situação. A Helena fala aqui, pode adjudicar a única residência que a pessoa tem como moradia? Não, né? Helena, em regra, não. Em regra, não. Tá bom? Por quê? Normalmente, minha amiga, existe, temos até a lei que trata do bem de família, mas lá dentro da lei do bem de família, traz para a gente algumas exceções, tá bom? E por que que eu falo isso? Porque as pessoas colocaram uma lenda urbana que o imóvel residencial nunca vai ser penhorado. Pessoal, não é nunca. Em várias situações, o imóvel bem de família, ele é impenhorável. Mas se você pegar, por exemplo, a Lei 8.009 de 1990, que é essa lei que dispõe sobre a impenhorabilidade do bem de família, você vai notar, por exemplo, que existem situações em que não se aplica essa impenhorabilidade. Vamos dar exemplo, cobrança de IPTU, ou mesmo cobrança de um financiamento, de uma hipoteca que foi criada por conta daquela, para aquisição verdadeiramente daquele patrimônio. Então, a gente tem que ter muito cuidado, vou até colocar aqui, Lei 8.009, tá bom? Tenham atenção à Lei 8.009, por quê? Essa lei 8.009 de 1990, eu não coloquei o ano não, né, pessoal? Deixa eu colocar para vocês. Lei 8.009/90, é a lei que trata a penhorabilidade do bem de família e fala das exceções. Tá bom? Então, tenham atenção com essa lei, que ela é interessante, porque nós não podemos, como juristas, como operadores do direito também, a gente vê muita lenda urbana, as pessoas falarem, nunca um imóvel familiar vai ser penhorado. Opa, a regra geral é que não vai, mas eu já estou avisando vocês, existem exceções. Então, dá uma lida lá, até para formar esse conhecimento, que é interessante, em regra geral. A Marilene fala, normalmente ocorre a adjudicação, não é tão recorrente, mas Marilene, acontece na prática sim, minha amiga. Vai depender de qual que é o bem, pode ser que seja um bem, por exemplo, em uma penhora recente que eu estava conversando com os alunos há um tempo atrás, penhorou 2 vestidos de noiva de um caso de uma cliente minha. Minha cliente não quer vestido de noiva, ela já é casada. Para que ela vai adjudicar? Vestidos que somados davam mais de 10 mil reais. Para que ela vai pegar um vestido de um valor tão alto? Ela prefere o dinheiro. Naquele caso específico, ela não quis. Mas eu vou dar um exemplo. Certa vez penhorou um galpão, mais de 1.000 metros quadrados. Meu cliente optou por pegar, por adjudicar, por se tratar de um bem de boa qualidade, boa localização, e que ele realmente entendeu que ali era válido pegar. Já tive cliente, por exemplo, que adjudicou hotel, já tive cliente que adjudicou imóveis, quase que um prédio inteiro. Então, vai depender muito também, minha amiga, do que é que foi penhorado. Imagina, foi um cavalo, manga larga, machador, campeão, 1 milhão de reais. Maravilha, pego, vendo o sêmen, porque isso também é comercializado dos semoventes. Pessoal, maravilha. Aí penhorou um cavalo que não tem raça, que é simples, que fica lá na fazenda. Eu posso virar e falar, gente, eu nem fazenda eu tenho, tá aqui que eu quero. Então depende muito da situação, tá bom? O Paulo falou, fiador é uma delas?
Você está falando das exceções, Paulo? O fiador, você está falando do fiador de imóvel, se entra nas exceções lá em que pode-se penhorar o bem de família? Me fala aí, só para que eu fique sabendo. Fala aí, Paulo. Ah, apareceu aqui agora. No que diz respeito ao fiador, a fiança está lá no artigo 3º, inciso 7º da Lei 8.099, como uma das exceções. Então, por isso que eu falo com todo mundo, pelo amor de Jesus Cristo, toma muito cuidado quando vai fazer fiança, tá bom? Maravilha, então. Tirar as dúvidas, todo mundo está entendendo, estamos acompanhando, sim ou não? Maravilha. Sim, afirmei bem de família, que o dele pode ser penhorado mesmo sendo bem de família. Está lá em uma das exceções, então tem que ter muito cuidado no que diz respeito à tentativa a fazer essa questão que envolve a fiança locatícia, tá bom? Show de bola. Vamos então passar da de adjudicação e falar de uma outra situação que também é uma das questões que envolve expropriação do patrimônio do devedor. Vamos começar a falar da alienação. E a alienação em si, ela tem duas situações que são previstas expressamente lá no Código de Processo Civil. Lá no 879 fala para a gente que a alienação aqui no CPC, no processo de execução como um todo, vai se fazer por iniciativa particular ou em leilão judicial eletrônico ou mesmo prejudicial. Prejudicial, a cabeça minha, como é que tá ruim, chegando no final da semana, hoje é sexta-feira, a gente fica mais cansado. Mas eu queria falar que poderá ser feito leilão judicial eletrônico ou presencial, não prejudicial, tá bom? Presencial, tá bom então. E quando que eu vou vir para alienação? Normalmente, quando não for realizada, foi feita a penhora, mas o exequente não quis adjudicar aquele patrimônio. E aí o exequente pode requerer que seja feita a alienação por sua própria iniciativa ou por intermédio de um corretor ou leiloeiro público credenciado perante o órgão judicial. Um detalhe que muitos que atuam no direito esquecem é que quando eu vou para alienação, eu posso, inclusive, pedir para um corretor vir vender, ele cobra o valor dele, mas qual que é o objetivo disso? Conseguir que aquele patrimônio venha a ser alienado de uma forma mais valorizada, com um valor com maior qualidade, tá bom? Um valor maior, nós vamos entender por quê, certinho? O juiz, ele, quando vai ver, analisar esse ato de alienação, o parágrafo 1º do artigo 880 fala para a gente que ele fixa um prazo para alienação ser realizada de forma pública e determinando um preço mínimo, quais são as condições de pagamento, se tem que dar garantia e qual vai ser a comissão de corretagem naquela situação, daquela situação hipotética de uma eventual alienação, tá bom? Então, o juiz vai determinar tudo. Ah, eu quero que faça um corretor, eu quero que venha fazer um leiloeiro, eu quero eu mesmo tentar fazer a venda, o juiz vai determinar tudo para que venha a se realizar, tá bom? Tudo isso para que consiga se fazer a expropriação daquele patrimônio que foi penhorado e ali fazer virar dinheiro. Finalizando essa questão da alienação comum, que é o próprio exequente solicitando, vai fazer uma carta de alienação e quem adquire aquele bem, seja o bem móvel ou bem imóvel, ele tem uma tranquilidade, pessoal, porque muitos têm receio. Ah, meu Deus, será que eu vou poder fazer? Será que vale a pena comprar ou não? Meus amigos, vale muito a pena. Tem gente que vive, por exemplo, disso. Eu sei advogados conhecidos meus em São Paulo, por exemplo, uma das grandes atuações que ele vive é procurando bem para clientes em astas públicas, em leilão, verificando se existem bens disponíveis, porque nós vamos notar aqui que essa alienação, ela poderá ser feita em um valor razoável, um valor interessante. E esse valor poderá ser feito através do leilão, nós vamos ver, podendo ser arrematado somente não sendo em valor vil. E hoje a jurisprudência tem aceitado, por exemplo, em uma segunda tentativa de venda, que se consiga alienar, se vender aquele patrimônio, sabe por qual valor? Mais ou menos 50% daquele que foi avaliado. Então, efetivamente, você tem diminuições consideráveis em valores, tá bom? A alienação também aqui pode ser feita por leiloeiro.
leiloeiro. Um dia desse, por exemplo, houve uma arrematação de um patrimônio num processo que eu atuo, e só o leiloeiro recebeu R$ 25.000. É um valor interessante, pessoal. É interessante, quem tem interesse aí, dá uma olhada, porque realmente não acontece vendas assim toda hora, lógico, mas é interessante porque é uma forma de conseguir valores consideráveis. Se a gente pensar, por exemplo, eu estava vendo há um tempo atrás, e Paulo falou que tem vaga lá, não, tem que fazer o registro no tribunal, tá tudo registrado, documentado, dá uma olhada, que é bem interessante. Só que eu estava verificando alguns casos, por exemplo, que envolviam a Lava Jato. Os leiloeiros da Lava Jato, meu Deus do céu, são milhões, eles recebem milhões, porque vai leiloar um imóvel na praia de uma cidade, que só imóvel custa 5 milhões, o carro custa 1 milhão. Pessoal, eu vi um lote mesmo do leilão da Lava Jato, que ele avaliado dava mais de 80 milhões de reais. E normalmente o leiloeiro recebe um percentual. Então, a depender, se for bem feito o trabalho, é um valor considerável. Eu já vi advogados, por exemplo, buscar essa caminhada, principalmente em grandes centros, tem movimentação maior, porque realmente, eventualmente, se você fizer o trabalho bem feito, tudo certinho, pode-se ter uma rentabilidade considerável. Quem aqui, por exemplo, não queria ganhar 100 mil, 25 mil, 80 mil a cada venda que fizer? Eu ficaria um pouco infeliz, né, pessoal? Não sei vocês, mas eu ficaria imensamente feliz se a cada questão de trabalho que eu fizesse entrasse 80 mil, 30 mil, 25 mil, mas lógico, entenda, tem muito trabalho, não é de um dia para o outro que você consegue isso, tem que fazer a publicidade, tem que dar todas as informações que são necessárias, tá bom? Em relação ao leilão, ele poderá ser feito de forma eletrônica, alguns são, mas quando não é possível se fazer de forma eletrônica, o leilão será na modalidade presencial, tá bom? E Eduardo, mas esse leiloeiro, ele vai ser quem, pelo amor de Deus? E esse leilão eletrônico, ele é feito como? É nas redes sociais? Onde que eu faço? Só tem que ter uma forma de regularizar, de criar pelo menos parâmetros. Por quê? Porque nós já vimos que no Brasil, a gente não coloca limite, o brasileiro ele é ninja, tá bom? E aí, a alienação, quando ela vem ser feita no meio eletrônico, tem que se garantir, proteger as garantias processuais de acordo com o que é determinado pelo próprio Conselho Nacional de Justiça, tá bom? Tem que dar ampla, no meio eletrônico, tem que dar ampla publicidade, tem que se dar autenticidade e segurança, e também todas as questões que são estabelecidas na legislação que envolvem certificado digital, para dar uma certeza, uma segurança, seja de quem está fazendo o leilão, como também de quem está vindo adquirir. O leilão, quando ele é presencial, será realizado em local designado pelo juiz. O juiz vai determinar o local e vai ser feita aquela situação, tá bom? Perfeito. Meus amigos, quem é o leiloeiro? Existe um concurso? Como é que é? Você precisa trabalhar, produzir, mas quem vai te chamar aqui é o próprio juiz. O que está no artigo 883 para a gente é isso, tá bom? O Helder falou, alienação é basicamente a venda do bem? Falando em palavras mais simples, Helder, exatamente. É pegar um patrimônio e vender para fazer virar dinheiro e entregar o dinheiro para o exequente. Tranquilo? Parabéns, é isso mesmo. De uma forma mais simples, mais clara, mas é isso efetivamente, tá bom? E em relação ao leiloeiro, maravilha, falou aí que sim. Quem é que vai escolher ele? O próprio juiz. O juiz vai realizar a designação do leiloeiro público, que também poderá, no caso, quando o exequente informar, ser indicado pelo próprio exequente aquele leiloeiro que ele entende ter contatos maiores. É tanto que eu lembro que, voltando aqui ao caso da Lava Jato, que foi algo que eu lembro que a época gerou um pouco de polêmica, porque um dos leiloeiros, o que faria a maior venda de maior quantidade de patrimônio, ele acho que era o primeira ou segunda tentativa de leilão que ele ia fazer, então ele era novo, e aí se questionava muito, Eduardo, questionou muito ao Poder Judiciário,
Por que não colocou um leiloeiro mais experiente? Porque ali, eventualmente, aqueles valores que seriam arrecadados seriam por conta de desvios que foram feitos, então era para ressarcir os cofres públicos. Gerou muita polêmica, tá bom? E aí, pessoal, não é essa vida mansa também para o leiloeiro, não. O artigo 884 determina, o leiloeiro é aquele que fica, igual na cena de filme, não sei se vocês já viram, não precisa ficar com martelo, mas dou-lhe uma, dou-lhe duas, quem quer, não é exatamente dessa forma, mas normalmente na prática, como é que o leiloeiro faz? Informa todo mundo, fala que está aberto e vai dando as oportunidades para as pessoas darem seus lances, tá bom? O artigo 884, que eu coloquei aí na tela para vocês, coloca algumas obrigações, alguns deveres que o leiloeiro vai ter. Primeiro, publicar o edital anunciando a alienação. Então, ele tem toda essa questão de publicidade, o leiloeiro vai ter que fazer para dar divulgação daquele leilão que vai acontecer. Segunda situação, realizar o leilão onde se encontram os bens ou no lugar que foi designado pelo próprio juiz. Ele tem essa obrigação. Terceira situação, expor a todos aqueles que estão, todos os pretendentes àquele bem, e também as amostras das mercadorias. Ele tem que fazer essa exposição até para as pessoas que vão tentar adquirir, realizar a análise e verificar se está tudo certinho, se realmente é algo que eles têm interesse de fazer, de buscar adquirir. Quarta obrigação, receber e depositar dentro de um dia, a ordem do juiz, o produto da alienação, o que virou, o que aconteceu depois da alienação, o valor. E também prestar contas nos 2 dias subsequentes ao depósito. Também tem que fazer prestação de contas detalhada no que diz respeito àquela determinação, àquela situação de alienação que foi realizada, tá bom? O leiloeiro, conforme já antecipei a vocês, ele não faz isso de graça, ele recebe. O parágrafo único aí para a gente nos informa que o leiloeiro, ele vai receber, sim, um valor que é estabelecido pela lei ou em arbitramento pelo próprio juiz, tá bom? O juiz, quando ele estabelece um preço mínimo, o juiz ele tem essa busca por um respeito, por uma garantia no que diz respeito à alienação, e aí, para a gente, determina que ele vai estabelecer o que seria aquele preço, o preço mínimo, as condições de pagamento como serão, e as garantias que poderão ser prestadas pelo arrematante. Tudo isso que envolve ou a situação que é anterior ao próprio ato da arrematação, em que aliena e que vende aquele bem para um terceiro, o juiz vai ter que determinar quais são os parâmetros, as situações que ocorrerão em relação àquela alienação do bem, tá bom? Conforme já comunicado a vocês, e coloquem na tela agora, lá no processo de execução como um todo, o leiloeiro, ele vai ter que correr atrás, suar, correr para conseguir vender, por quê? É o que eu costumo falar com as pessoas. O leiloeiro, ele tenta vender o maior valor possível, porque normalmente se fixa em percentual do que vai ser vendido. Então, se vender de 1 milhão, o percentual dele é maior do que se vender de 500 mil, entendem isso? E por isso o leiloeiro, ele corre atrás para tentar fazer uma publicidade daquela situação. E, inclusive, o artigo 887, o caput, fala que o leiloeiro designado ele tem que adotar todas as medidas para dar uma ampla divulgação daquela venda, daquela alienação. Tranquilo? Inclusive, tendo a obrigação de realizar a publicação de edital pelo menos 5 dias antes do dia que foi marcado o leilão pelo juiz, tá bom? É interessante também reforçar que o leiloeiro vai ter que tentar dar maior publicidade possível, inclusive colocando essa publicidade do leilão, ou pela rede mundial de computadores, normalmente os leiloeiros mandam por e-mail, coloca em anúncios de jornal, realmente dá essa possibilidade de dar uma publicidade enorme, porque verdadeiramente o leiloeiro, ele quer vender do maior valor possível, ter o maior número de pessoas ali pleiteando aquele patrimônio, para conseguir, dessa forma, ter um valor ressarcido, ter um valor que ele vai receber para ter tido todo aquele esforço, tá bom? Se acontecer uma impossibilidade, pergunta, marcou, aqui, nós estamos vivendo, por exemplo, a pandemia do coronavírus.
O que que acontece? Eu tenho marcado um leilão e ele não pode acontecer, vamos imaginar, por exemplo, por conta dessa pandemia que nos impossibilita. Pode ser feito alguma coisa, é cancelado, o que que acontece? Antes, vou só ver aqui uma observação do Helder. Se tratar de estatal, aqueles leilões da Caixa de Imóveis, segue esses moldes no CPC? Você está falando de questão de imóveis, né? Lá tem todo um procedimento à parte, tá bom, Helder? Aqui é um leiloeiro num processo de execução, lá as questões que envolvem, se você está falando especialmente do, da alienação fiduciária, imóveis que são financiados, tem todo um procedimento que lá é adotado, algumas peculiaridades que são bem especiais a ele, tá bom? Fala se é isso que você está querendo tirar dúvida, Helder. Aí, se não for, eu reforço aqui, tá bom? Perfeito. Então, lá tem alguns procedimentos que lá é um pouco diferente, porque eu tenho uma alienação fiduciária e tem toda uma situação que é anterior à própria alienação e peculiaridades que lá são inerentes àquela situação específica, tá bom? Aqui é um pouco mais geral. Se por alguma situação, como a gente estava falando, esse leilão, por alguma situação, não conseguir vir a ocorrer, o artigo 888 determina que o juiz poderá mandar publicar a transferência daquela data da reunião para se fazer o leilão. Vai mudar a data e vamos fazer a caminhada para seguir e conseguir vender aquele patrimônio, tá bom? Em relação à venda, o que que acontece? Eu tenho que comunicar ao executado, pelo menos 5 dias antes daquela situação, o coproprietário, o usufrutuário, o proprietário do terreno. Basicamente, eu tenho que dar uma ciência também, não só para o grande público, para alienar, mas para o executado ou qualquer pessoa que tenha alguma possibilidade de vir aqui participar, por exemplo, coproprietário de bem indivisível, que tenha sido penhorado a fração ideal, ou mesmo o titular do usufruto, direito de habitação, direito de moradia, proprietário do terreno, credor pignoratício, hipotecário, promitente vendedor, promitente comprador, qualquer outra pessoa que tenha alguma justificativa de estar ali, terá que ser comunicada daquela alienação para que ela se prepare e, eventualmente, se ela não concordar, também para buscar mecanismos que consigam resguardar, tá bom? Em relação ao ato mesmo da execução, da busca pela alienação, existe uma situação que eu quero que vocês coloquem um asterisco. Lá no artigo 890 do CPC. Por quê? Em relação a essa alienação, 890 fala que poderá oferecer lance quem estiver na livre administração de seus bens, ou seja, eu estou lá, eu tenho liberdade do meu patrimônio. Eu posso ir lá dar um lance? Qualquer pessoa que é capaz está na livre administração dos seus bens. Só que o artigo 890 coloca para a gente algumas exceções, em que não se permitirá dar lance, até para evitar situações que poderiam se questionar até mesmo a lisura daquelas situações. Por exemplo, primeiro inciso que está aí, tutores, curadores, testamenteiros, que são aqueles que conduzem o testamento, o inventário, administradores ou liquidantes, quando os bens confiados à sua guarda e sua responsabilidade. Você não pode ir lá e adquirir um patrimônio de alguma situação que você está confiado à sua guarda ou responsabilidade aquele patrimônio. Também não se permite fazer esse lance aqui na alienação, o segundo inciso que está aí, os mandatários, quando os bens de cuja administração ou alienação estejam encarregados. Se aquela pessoa está encarregada de fazer, de administrar, de alienar aquele bem, ele não pode vir também aqui dar um lance. Assim também como o juiz, Ministério Público, membro da Defensoria Pública, porque isso poderia questionar se aquela decisão do juiz para alienar o patrimônio, se aquele pedido para alienar o patrimônio feito pelo MP realmente foi buscando a prestação jurisdicional ou se tinha algum interesse escuso por trás, tá bom? Como também não se permite, em regra geral, servidores públicos em gerais vir aqui dar lance, ou seja, é uma vedação expressa da lei, não permitindo que eles venham aqui. Um outro também que não pode, né, gente? Pelo amor de Deus. Não pode vir aqui dar lance no patrimônio o próprio eioeiro.
né? E seu preposto. Ele vai vender o bem, ele mesmo vai dar um lance? Aí também é demais, tá bom? E também qualquer advogado das partes no processo também não podem dar lance. Um dia desse, por exemplo, teve um leilão que envolvia um patrimônio da minha cliente, eu sou advogado dela, eu não poderia, eventualmente, dar lance. Por quê? Impedimento expresso do inciso sexto, lá do nosso artigo 890 do Código de Processo Civil. Então, coloque um asterisco nele, por favor, porque isso é relevante e verdadeiramente é importante sabermos para evitar desgastes de eventualmente em processo que venhamos a atuar, notar essas situações e deixarmos passar sem questionar. Então, coloco asterisco, porque realmente é algo importante. Só que eu tenho uma pergunta. Para quem compra, eu falei com os senhores, tem gente que vive, por exemplo, dessa compra e venda de bens que são alienados dentro de processos judiciais. E aí, meus amigos, eu tenho a possibilidade aqui de buscar efetivamente fazer a venda, aquela alienação daquele patrimônio, mas o objetivo é satisfazer o direito do exequente, mas também sem matar o executado, que é o que eu falei para vocês, execução, já repito isso 1000 vezes, não é vingança privada. Vocês lembram disso? Que eu já falei isso várias vezes com vocês? Quem está ao vivo aí, eu quero saber. Vocês lembram disso? Dá o joinha aí que eu quero ver se vocês estão lembrando. Eu falei com vocês, execução não é vingança privada. Execução é a utilização dos mecanismos coercitivos do Estado para satisfazer uma obrigação que não foi paga de forma voluntária pelo executado. Maravilha, falaram que sim. Perfeito, gostei. E por isso, eu já tinha falado com vocês e aqui vou reforçar um ponto muito importante. Pode alienar o patrimônio? Pode, eu tenho que satisfazer o direito do exequente. Porém, não se aceita lance vil, de preço vil. O que seria preço vil? Vou dar um exemplo. É R$ 1 milhão o valor do bem. Eu chego lá e falo, eu ofereço R$ 1.000. Vendido. Ué, que isso, tá doido? Aí você está realmente prejudicando aquele executado de uma forma exacerbada. E aí a própria lei no parágrafo único, que também está aí, coloca asterisco nessa questão do 891, que também é muito relevante. Se determina o que entende a lei por ser essa questão que se caracteriza como esse preço vil. Coloquem aí essa observação que realmente é importante. Pessoal, o que é preço vil aqui dentro do nosso Código de Processo Civil? É o que está aí para a gente no parágrafo único da nossa lei. E fala o que para a gente? Que considera-se um preço vil o preço inferior ao mínimo estipulado pelo juiz e constante do edital, e tendo sido fixado um preço mínimo, considera-se vil o preço inferior a 50% do valor da avaliação, tá bom? Então, mesmo quando eu vou para o leilão, mesmo se estiver difícil vender, não vou permitir que se faça vendas, alienações com valor menor do que 50%. Paulo falou aí, perfeito. Tem que ser pelo menos 50%. Mas, pessoal, dia desse mesmo, nós tivemos um patrimônio de 1.400.000 que foi arrematado por 700 mil. Ah, dinheiro demais, 700 mil. Lógico, mas na hora que você para pensar que se perdeu 700 mil, é por isso que eu falo para as pessoas que sempre que possível, tentem vender o patrimônio. Por quê? Ah, mas eu vou chamar um corretor, o corretor vai ter, por exemplo, vamos imaginar, 5% do valor. Meu Deus, é melhor perder, entre aspas, 5% do que 50%. Porque se for para o leilão, você vai perder 50% do patrimônio. Pelo amor de Deus, tenta vender antes, tenta alienar antes, para evitar que aquilo vá a leilão e que no leilão seja determinado um valor que você venha a perder até 50%. Tranquilo? Perfeito, então. Então, eu tenho que respeitar isso até em respeito também a uma estrutura mínima de garantia que eu envolvo aqui, que eu trato diretamente em relação ao próprio executado, tá bom?
Pessoal, e aí? O arrematante, aquele que vai vir aqui e tem o interesse de adquirir aquele bem penhorado, que está indo ser alienado, que foi penhorado, o interessado em adquirir o bem em prestações, ele pode vir aqui e falar, eu quero adquirir, mas eu quero adquirir em prestação, eu não consigo pagar, por exemplo, o valor total, eu quero pagar um valor parcelado. Ele pode solicitar isso? Pode. Só que aí o artigo 895, que eu vou colocar agora para vocês na telinha do Hangout Meets, determina para a gente uma peculiaridade que envolve isso. É quando o interessado em adquirir o bem penhorado em prestações, poderá apresentar por escrito, primeiro, até o início do primeiro leilão, uma proposta de aquisição do bem pelo valor não inferior ao da avaliação. Se não foi feita a venda no primeiro leilão, que normalmente é o do valor da avaliação, vai para o segundo, e no segundo leilão, ele pode fazer a proposta de aquisição do bem por valor que não seja considerado vil. Então, ele pode falar que quer parcelar uns 50% até 50% para virar e continuar pagando. Entenda, tem patrimônios que são de valores realmente bem elevados, tá bom? O juiz vai analisar e verificar a possibilidade daquela situação. Tranquilo? O bem, ele sendo alienado, por óbvio, eu vou ter um arrematante. E um detalhe importante, ele tem uma grande obrigação. Aquele que faz, que arremata um patrimônio, que arremata aquele patrimônio dentro de um leilão, ele dá um calção, uma garantia para resguardar aquela situação, tá bom? Só que tem um detalhe. Imaginem que eu dou o lance, o juiz determina assim, o valor é X, mas quem quiser arrematar tem que depositar na hora, por exemplo, 20%, 30%. E se eu deposito os 20, 30% e não pago? Para evitar esse dor de cabeça, porque isso acontece mais do que vocês podem imaginar, o artigo 897 determina que se o arrematante ou o seu fiador não pagar o preço estabelecido, o juiz vai impor em favor do exequente a perda daquele calção. Aquele valor que foi depositado, ele vai ficar para o exequente. Ah, mas é injusto. Não, para que você deu o lance então, pelo amor de Deus? Para que você arrematou? Se não tem condição de pagar, aquele seu calção ali, ele vai ser encaminhado para o exequente e aí eu vou buscar, vou voltar aquele bem para buscar novos leilões para conseguir a arrematação daquele patrimônio e efetivamente conseguir satisfazer o crédito daquele patrimônio, tá bom? Pessoal, e por que que isso é importante? Para dar também uma segurança jurídica, porque senão simplesmente as pessoas vão lá, dão um lance e aí falam, ah, não, eu sou o dono, ah, mas você não pagou, aí viraria outro processo. Aqui não, é bem claro. O juiz determina o valor desse calção, o juiz determina o valor que tem que ser pago, o prazo que tem que ser pago. Se não pagar, maravilha, perde o que você depositou, segue a vida, vamos para um outro leilão, o exequente ainda recebe. Se você for parar para pensar, para o exequente é maravilhoso, por quê? Ele recebe o valor e ainda vai poder vender. O execuente já recebeu o valor, maravilha, bateu ali para o executado. Besta foi só gente que não pensou direito, que é o arrematante que dá um lance em um patrimônio que ele não tem condição de pagar. E, meus amigos, fiquem espertos. Isso acontece mais do que a gente pode imaginar. Nós já tivemos situações mesmo de valores consideráveis e as pessoas vêm a perder por conta de ter analisado, de ter corrido atrás daquela situação, sem ter antes ter pensado, estruturado aquela situação, estruturado aquela proposta para ver se tinha realmente condição de pagar aquela dívida, tá bom? E se dentro da arrematação eu tenho um fiador, quem garantiu, por exemplo, eu posso virar, eu vou, mas meu fiador é o Paulo, é o Éder, é Helena. Pessoal, nessa situação, o fiador também, ele pode pagar o valor do lance e a multa, e ele pode requerer que a arrematação seja transferida para ele. Vamos imaginar que o arrematante não teve condição de pagar, mas o fiador fala, não, vou ter que pagar mesmo, então eu prefiro pagar e eu fico com bem.
Nessa possibilidade, o artigo 898 determina que isso pode ser aceito pelo juiz naquele caso concreto, justificada aquela situação. Tá bom? Vamos imaginar que deu tudo certo, tá tudo lindo, tá tudo maravilhoso. Conseguiu ir para o leilão, vendeu, seja no valor total ou mesmo, um valor que não seja valor vivo, vamos imaginar 50%. Eu tenho que registrar, eu tenho que documentar aquela situação. O artigo 901 determina para a gente que a arrematação constará de auto e será lavrado de imediato e poderá abranger bens penhorados em mais de uma execução, nele mencionadas as condições nos quais foi alienado o bem. Quando se tratar de um bem imóvel, e também no caso do bem imóvel, eu tenho que registrar isso para documentar, para registrar tudo certinho, e o parágrafo 1º e 2º lá do artigo 901, ele vem falar para a gente de situações que envolvem efetivamente as cartas que vão dar segurança para quem vai comprar. Por quê? Muitas pessoas, eu noto, que têm receio de adquirir um bem que eles chamam de bem de processo. Tem um processo. Pessoal, se for bem feito, se for bem acompanhado, se tiver acompanhado de um advogado para averiguar se aquilo ali tudo está certinho, ao final o juiz vai te dar uma carta maravilhosa, uma carta, por exemplo, comprovando que aquele imóvel, a descrição dele toda está certinha, vai te dar um mandado de emissão de posse, é seu. Mas e o devedor? Você vai tirar ele à força, se ele não quiser sair, por exemplo. Então, conseguir adquirir bens aqui dentro de execuções, para quem tem condição financeira, para quem sabe pesquisar com tranquilidade, é algo interessante. Para quem está perdendo patrimônio, nem tanto, porque está perdendo patrimônio e esse patrimônio pode sair até por 50% do valor que foi avaliado. Mas, pessoal, eu tenho que deixar claro um ponto muito relevante aqui. Tem advogados hoje que vivem disso. Eu já reforcei isso, eu falo com vocês, que são áreas que não são tão comuns, por exemplo, aqui em todos os estados, em todas as regiões, você ter grandes especialistas em arrematação, em buscar adquirir patrimônio que está na fase de alienação e execução. Somente um ou outro, e normalmente em grandes centros. Então, é um mercado que, se a pessoa já tem um contato com questão imobiliária, por exemplo, se ela já tem esse contato maior, realmente é algo interessante de se buscar, de se caminhar para tentar fazer. Tá bom? Perfeito, então. Meus amigos que estão aqui ao vivo, pergunta: conseguimos entender este nosso encontro para falar de adjudicação e também dessa alienação, dessa venda? E o grande objetivo disso tudo é o quê? Ao final, chegar a uma quantia certa e conseguir, assim, pagar aquela obrigação que o exequente tem a receber. Um detalhe, só uma observação. A qualquer momento, antes de começar o leilão, o executado, ele pode fazer que aquele leilão não aconteça. Fazendo o quê? Pagando a dívida. Simples assim. Se ele for lá e pagar a dívida, ele tem direito a continuar com o patrimônio e o leilão não vai acontecer. Tranquilo? Lembre-se, o grande objetivo é dinheiro. Se não conseguir, que eu vou para os outros atos. A Helena falou que sim, e os outros que estão ao vivo, me dá o joinha que eu quero saber, ou eventualmente, se tem alguma dúvida, me fala para a gente conversar aqui, pessoal. Conseguimos entender? Sim, perfeito, fico muito feliz. Vamos fazer assim, vou encerrar a gravação aqui, e para quem está aqui ao vivo, meus alunos da Prominas, eu ainda quero conversar com vocês, mas eu já encerro a gravação. O pessoal que está assistindo no Pincel Atômico ou no YouTube já está liberado. Para você que está assistindo isso essa aula em algum outro momento, verdadeiramente muito obrigado por ter passado seu tempo aqui comigo e com seus colegas que aqui estiveram ao vivo. Continue firme nessa caminhada. Vamos nos encontrar em outras oportunidades, em outros momentos, tratando sobre direito processual civil, processual constitucional, outras questões que também falamos aí no YouTube, para quem está no YouTube. Vamos nos encontrar em outras oportunidades, com todo prazer. Desejo a você um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite, a depender da hora em que assistiu essa aula. Fiquem com Deus, até a próxima. Grande abraço.